Mas eu queria primeiramente te agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar conosco. É sempre uma honra, um prazer você dividindo seu conhecimento incrível sobre o nosso setor da construção civil. Então, para quem está entrando agora, a gente está iniciando nossos assuntos concretos. Essa é a segunda live que nós fazemos, né, desse projeto da Concrete Show tão bacana, que eu tenho a honra de conduzir hoje. E nós estamos aqui com a Iria Alicia Oliva Doniak, ela é presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, né, a nossa ABSIC. Eu queria já falar aqui, então, cumprimentar você, Iria, e a gente pode começar. Eu creio que está tudo ok, vejo que tem um pessoal entrando ainda, mas vamos iniciar para não tomar muito do seu tempo, né? Então, se você quiser cumprimentar, falar um pouquinho... Tá bem. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui representando o nosso setor, né? A ABSIC, Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, que congrega as indústrias que produzem estruturas pré-moldadas, produzidas em indústria pré-fabricadas, né? Conforme a nossa norma, e estruturas, fachadas e fundações pré-fabricadas de concreto. Agradeço o convite dos organizadores da Concrete Show e é um prazer poder estar compartilhando algumas questões aí com vocês neste momento tão sem precedentes e tão ímpar, né? Que não só o Brasil, mas o mundo inteiro ora atravessa. Muito pertinente isso que você falou, Iria, e começando justamente por esse tema que não é o tema que tem dominado os noticiários, assim como as conversas, né? Mas a gente já vê que o susto ele foi passado de certa forma, ainda temos um longo desafio pela frente, mas nós vemos também um cenário onde algumas perguntas surgem. Então, na sua visão, né, com toda a sua experiência frente à ABSIC, também em outras experiências que você acumula dentro do nosso setor de construção civil, o que a gente pode esperar para a construção civil, para esse futuro próximo, né? O tema da nossa live, como a gente divulgou para o pessoal, é os desafios e esperanças da construção civil para o futuro próximo. Então, por isso que nós estamos abordando esse assunto. Para você, Iria, o que a gente pode esperar ainda para 2020 e também em 2021? Bem, nós passamos desde o dia, podemos dizer assim, um marco importante, o dia 20 de março, onde começaram alguns temas da questão de quarentena, da questão de alguns setores continuarem a trabalhar, outros pararam. E nós sabemos que a construção civil, exceto em alguns estados em que as regras foram um pouco diferentes ou mais rígidas, não querendo entrar em momento nenhum no mérito se corretas ou não. Entendo que cada região, cada estado tem as suas questões. Nós temos as diretrizes também importantes do Ministério da Saúde e do governo federal. E então, quando eu citar que alguns estados tiveram medidas um pouco diferenciadas ou mais drásticas que outros locais e que isso, consequentemente, impactou mais ou menos o nosso setor em algumas regiões, em momento algum tem a conotação de querer questionar o motivo dessas diferenças ou desta falta de alinhamento entre o governo nas suas distintas esferas, né? Não nos cabe, como entidade, questionar qualquer medida desta tomada. O que nos cabe, sim, é comentar que nós entendemos e assim procedemos, onde possível, com responsabilidade, com as devidas medidas tomadas, seguimos com a produção. É claro
que, como eu citei, houveram estados aqui, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, que tiveram, Rio Grande do Sul, que tiveram algumas medidas um pouco diferenciadas e que sim, no início de tudo isso, impactaram de alguma forma, porque quando nós falamos em estruturas pré-fabricadas, né, eu acho que é importante a gente contextualizar isso no início da nossa conversa, nós estamos falando de elementos que são estruturais ou elementos de fachada ou de fundações que são produzidos dentro da indústria, transportados e montados no canteiro de obras. Então, para nós, a logística é um ponto fundamental. E nós sabemos que a logística, de uma forma mais ampla, teve sim algumas questões, e isso implica em algumas regiões, desabastecimento, em algumas regiões impossibilitadas as indústrias de transitar com os fretados, que são, em alguns casos, contratados pela própria indústria, trazendo funcionários, mesmo com os cuidados de número de funcionários reduzidos neste transporte, enfim. Nós tivemos questões aí também de abastecimento em algumas regiões e tivemos então uma primeira semana em que tivemos que ter muita cautela, entender o que estava acontecendo naquele momento, a associação dar o devido suporte à indústria no sentido de ouvir e trazer os pleitos da indústria através daqueles movimentos dos quais a associação participa. Nós respondemos uma pesquisa setorial feita pelo Ministério da Economia, pela área de produtividade do Ministério da Economia, e além de termos respondido essa sondagem, onde o Ministério queria entender como os setores estavam sendo impactados, nós também participamos de alguns movimentos importantes. Um deles é coordenado pela CEBIC, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que se chama Coalizão pela Construção, onde ali várias entidades da construção civil, creio que todas as entidades relevantes participam deste movimento, liderados pelo presidente da CEBIC, o engenheiro José Carlos Martins. Nós tivemos ali um debate inicial de quais eram os pleitos dos diversos setores a fim de que a construção civil pudesse, com responsabilidade, continuar as suas atividades. Esta responsabilidade que eu falo é tomar todos os cuidados sanitários que estão sendo determinados pelas autoridades, né? Então, imediatamente as indústrias se mobilizaram no sentido de poder ter disponibilizado todos os cuidados necessários, avaliação dos funcionários na entrada da jornada de trabalho, temperatura, álcool gel disponível, máscara, distanciamento, funcionários com mais de 60 anos colocados em quarentena, outras atividades que não as atividades de produção, trabalhando em home office, enfim, foram 2 semanas intensas, né, de conseguirmos, então, preparar a indústria para esse momento. Outro movimento importante que nós participamos, esse liderado pela Abrainc, pelo presidente França, liderando esse grupo, se chama Do Mesmo Lado, ou seja, todas as entidades do mesmo lado. Nós sabemos também que as incorporadoras, as construtoras, o mercado imobiliário, através do Sinduscon São Paulo, da Abrainc, do Secov, o Secov está tendo um papel muito importante. Gostaria de parabenizar essa liderança do engenheiro Haru. O Secov para nós é uma entidade muito importante também, porque é um respaldo no que diz respeito à integridade dos funcionários, à saúde dos funcionários.
E também outro movimento que nós participamos, que não é um movimento, mas sim um departamento no qual eu represento a BSIC na diretoria, é o DECONSIC, o Departamento da Construção Civil da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que, pelo PIB que representa, tem um impacto sobre as questões nacionais, mas também tem uma atuação muito importante e mais relevante e com mais peso no estado de São Paulo. Nós temos visto aí alguns movimentos do presidente, do Paulo Scaff, com já um planejamento que já foi divulgado, né, nos principais noticiários do país, em relação às providências para a retomada das atividades, que é fundamental para a indústria. A BSIC, por ser pré-fabricação em concreto, ela tem essa conotação de indústria, efetivamente, porque nós temos etapas do processo sendo produzidas em um ambiente fabril. Talvez neste momento a facilidade de implementação das medidas, do controle e tudo isso também atuaram a nosso favor, né? Então, nós tivemos um momento em que estávamos entendendo as necessidades do setor que nós representamos, estávamos, através de reuniões virtuais, dialogando com os fabricantes, e, ao mesmo tempo, nós estávamos participando de todos os movimentos que levaram pleitos importantes para o governo nas suas distintas atuações federal, estadual e prefeituras, né? Então, esta união, esse associativismo que estar congregado em uma entidade possibilita, justamente para que a gente possa se mobilizar ou se articular rapidamente em situações como essa. Agora, afora as medidas que tiveram que ser tomadas com relação, que foram as primeiras medidas para que pudesse manter o funcionamento em relação aos cuidados sanitários e de saúde e segurança dos trabalhadores. Segurança é um tema que, dentro do nosso setor, ele é primordial, porque nós trabalhamos com montagem das estruturas, com transporte das estruturas, com outras etapas distintas do que uma construção convencional. Tanto é que no ano passado, né, na Concretou, nós lançamos o nosso manual de montagem. Manual de montagem das estruturas pré-fabricadas de concreto traz um conteúdo bem importante do planejamento e também da segurança da montagem, não só pensando na integridade das peças, dos elementos estruturais, mas na integridade de quem realiza essa montagem, das interfaces com outros serviços que estão acontecendo dentro do canteiro de obras. Então, a segurança para nós é um aspecto, assim, primordial. Então, a questão integridade e segurança dentro da nossa indústria, aí nós passamos a tratar de outras questões, né? Uhum. Acho que vocês sabem, os nossos ouvintes agora também, que a indústria atua em uma diversidade de segmentos. Nós não estamos restritos à infraestrutura ou mercado imobiliário. Nós temos alguns segmentos que nós atendemos diretamente o cliente final, como é o caso da indústria, do varejo, e-commerce, centros de distribuição e logística, agronegócio. Dentro do varejo nós temos hipermercados, supermercados. São obras que, quando a gente pensa nelas, e se vocês observarem ou lembrarem agora de obras que vocês já trabalharam, acompanharam, ouviram acontecer de alguma maneira, são obras que são pré-fabricadas de concreto, né, normalmente. Então, essa diversidade de segmentos nos ajudou a atravessar a recente crise
que nós passamos, que era uma crise política e uma crise econômica, né? Um componente econômico muito forte nos últimos anos. Então, essa diversidade de segmentos que nós atuamos possibilitou que a gente tivesse algumas válvulas de escape, mais em algumas regiões do que outras, né? Porque isso também é uma questão regional. Tem determinados lugares que concentram um pouco mais um determinado tipo de atividade. O nosso país é bastante diversificado. Então, se pega Santa Catarina, Vale do Itajaí, tem indústria de todo tipo, madeireira, indústria têxtil, indústria metalúrgica. Então, tem diversos ramos de atividade, além disso, tem agro, tem varejo. Então, dependendo o local, você pega norte do Paraná, Maringá, Londrina, oeste de Santa Catarina, onde estão os frigoríficos, onde a exportação de carne, exportação de soja continua, né? A gente está saindo de uma fase agora de colheita, né? Estamos encerrando praticamente a colheita da soja, então isso movimenta muita coisa, e o nosso setor ele acaba estando envolvido com estes contextos. É claro que isso faz com que a gente consiga ter, em algumas regiões, algumas válvulas de escape, de atuação, mas nós não podemos dizer que nós não fomos impactados. Por outro lado, vocês sabem que a gente atende um mercado como o de shopping centers, por exemplo, que é um mercado que está sofrendo bastante, os shoppings estão fechados, isso está impactando em programas de expansão, em programas de construção de outros shopping centers, e também a gente atua muito na infraestrutura, que é uma esperança importante que a gente tem, né? A gente recentemente saiu uma reportagem interessante na revista Exame, da atuação do ministro da Infraestrutura em relação a promover obras de infraestrutura que devem, na sequência de tudo isso que nós estamos enfrentando, abrir novas possibilidades para o nosso setor. Nosso setor foi muito importante nos anos antes da crise econômica, né? Nós fomos protagonistas da construção de todos os aeroportos, os terminais novos que foram construídos, os equipamentos esportivos para Copa, Olimpíadas. Nosso setor efetivamente arregaçou as mangas e fez com que esses cronogramas acontecessem. Então, esta rapidez de execução e a rapidez de resposta, aí não é só uma questão do mercado de concreto, mas da industrialização como um todo. Nós também temos uma expectativa que, passado tudo isso, quando tudo começar a retomar, a necessidade de construção rápida vai ser uma das questões que envolvem a pré-fabricação em concreto e a industrialização. A gente sabe que, a gente costuma até dizer que movimentos sociais estão sempre atrelados com a industrialização da construção, porque eles exigem uma saída com produtividade e com racionalização. Normalmente, quando a gente sai de uma crise, a gente sai com poucos recursos humanos e recursos de toda ordem, né? Materiais, enfim, todas essas questões que envolvem a palavra recursos. E a gente costumava sempre nas nossas palestras, e quando você vê a origem da pré-fabricação em concreto, citar que ela teve um protagonismo muito importante na Europa do pós-guerra, porque tinha que se reconstruir cidades, países inteiros, sem recursos humanos, sem recursos de toda a ordem, e para que otimizasse
a utilização do que se possuía, se lançou mão fortemente da industrialização. Esses dias eu, acompanhando uma entrevista de um economista, eu vi a comparação do impacto da atual crise com os impactos que tiveram a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, nós não estamos numa guerra nos moldes tradicionais, mas nós estamos lutando com um inimigo invisível agora, né, como se diz. E vamos ter impactos e vamos ter necessidades que, independente da origem do movimento social, vão requerer, na sequência, possivelmente, que a industrialização imprima maior competitividade e maior produtividade nos negócios, né? Nós já vínhamos, por conta da indústria 4.0, da proximidade da pré-fabricação em concreto com as ferramentas da indústria 4.0, do BIM. O BIM foi outra questão que recentemente foi lançado o decreto, né, do governo federal, das contratações que vão ser realizadas em BIM. Então, a questão do BIM, a questão do acompanhamento online, de você poder acompanhar as tolerâncias das peças para conseguir que não haja desvios, utilizando recursos como drones, como escaneamento de peças, como todas as ferramentas, né, que a digitalização, a era da digitalização e a indústria 4.0 está trazendo, a nossa indústria ela está inserida nesse contexto, né? E então nós vínhamos trabalhando muito com inovação dentro da indústria. E já tínhamos passado um período muito grande trabalhando com qualidade, né? O nosso setor tem um selo, esse selo, ele se chama Selo de Excelência BSIC. As empresas são avaliadas, são auditadas pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade. Esse selo existe desde 2003. Ele engloba requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente, requisitos de sustentabilidade. É um programa que foi desenvolvido pelo CTE, Centro de Tecnologia e Edificações, em parceria com a associação, e depois passou as auditorias para o Instituto Falcão Bauer da Qualidade. Então, quando você tem dentro do setor uma cultura voltada para a qualidade, você tem a base do desenvolvimento sustentável do setor, que é a normalização atualizada. E você consegue desenvolver dentro do setor, e aí tem algumas empresas que estão em diferentes níveis, algumas mais avançadas, outras em intermediárias, outras iniciando esse desenvolvimento, mas quando você tem tudo isso preparado, quando a gente trabalha muito fora da crise, quando você entra na crise ou quando você entra na necessidade de dar respostas rápidas, como foi os anos que a gente teve um aumento grande de produção, quando você tem essa cultura de qualidade e cultura de inovação impregnada no DNA, eu creio que você tem uma menos dificuldade para sair de uma situação como essa. Sim. Porque é importante, a gente fala tanto, né, sobre análise de dados, internet das coisas e tudo isso. Isso tudo é importante. Mas se você não tem previamente tudo isso organizado, para que você possa fazer uma análise coerente dos teus dados. Quando você realmente tem a tua produção e as tuas operações interligadas com os indicadores de qualidade, com esse desenvolvimento, com tudo isso, você tem parâmetros mais seguros para a tua tomada de decisões, seguramente.
Sim. Então, todo esse preparo que nós temos internamente nos ajudou muito para atravessar a crise econômica. E eu creio que nos ajudará também nesse outro tipo de crise, embora Uhum. essa outra crise, essa que agora nos enfrentamos, ela seja um pouco mais complexa, ou muito mais complexa, né? Em Sim. nenhum momento, eu creio, da nossa história, nós chegamos a parar por algum Hum. momento, tivemos que nos isolar, né? Ter o isolamento social Globalmente, que né? nós estamos É. tendo agora. E aí, Uhum. quando você fala no depois disso, eu saio um pouquinho da indústria e entro um pouquinho no institucional, né? Sim. O institucional são as ações da entidade, os eventos da entidade, a participação da entidade, do setor, em alguns contextos. Uhum. Isso nos Entrando um pouquinho nisso, preocupa. desculpa, só para eu também inteirar um pouco o pessoal, tem gente que entrou depois, a gente está hoje tocando a nossa live Assuntos Concretos, né? A segunda live dessa que nós fazemos, esse novo projeto da Concrete Show, e hoje nós estamos conversando aqui com a Iria Dônia, que é presidente da ABSIC, que é a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, e o tema que a gente está abordando é os desafios e esperanças da construção civil para o futuro próximo. Aí só complementando para passar de novo para você, Iria, eu queria só emendar umas dúvidas que me surgiram de tudo isso que você falou que está muito interessante. Você comentou sobre o manual de segurança que vocês produziram, né? Para o pessoal que está assistindo, às vezes ficou curioso, tem como eles acessarem isso, como que funciona? E também você estava falando dessa questão institucional, queria te perguntar que movimentações, além das que vocês têm feito, que movimentações vocês têm observado junto aos associados, né, para que a retomada seja feita de forma eficiente, né? Ou nos lugares onde não parou, para que continue de uma forma eficiente também. Sim. Com relação ao manual de montagem, ele não é um manual de segurança, ele é um manual de montagem Ah, perdão. das estruturas pré-fabricadas de concreto, mas ele tem um capítulo específico de segurança. Eu peguei o gancho no manual justamente porque segurança, agora acrescida de todos os cuidados sanitários, né? Ele é um Uhum. aspecto fundamental, sempre foi primordial dentro da indústria. Né? Tanto que no próprio selo que eu comentei com você, que é o selo de excelência BSIC, nós temos também requisitos específicos de segurança, né? Não só de qualidade, esse programa em que as empresas são auditadas, avaliadas desde 2003, não só essa questão, mas também a época, 2003, não se falava muito em sustentabilidade, não era uma terminologia da época, mas a gente falava assim em ISO 14000 e se falava assim em impactos ambientais, né? E como fazer, como tomar os cuidados com a destinação de resíduos, como ter o uso racional da energia. Então, essas questões todas eram questões que já estavam na nossa pauta pelo tema ISO 14000, né? Então, essas questões sempre estiveram transversais a toda a atuação da nossa indústria. Então, só para contextualizar um pouquinho o manual. E através do nosso site, do site da BSIC, www.absic.org.br, vocês podem ter as informações de como adquirir o manual. Né? Ele é um manual, evidentemente, que hoje é uma ferramenta indispensável dentro da indústria. Nós estávamos, inclusive, iniciando um trabalho num aplicativo desse manual, quando toda essa crise começou, Uhum. né? Talvez a gente retarde um pouco o lançamento do aplicativo, mas o manual está disponível e é claro que não somente para a indústria, mas todos aqueles que têm alguma interface com a indústria ou utilizam o sistema em suas obras, têm esse material disponível.
Então, essa é uma questão que você perguntou. Sobre a continuidade, como eu te falei que existem questões regionais, eu comentei com vocês, é também em função da sequência de contratos novos, que isso é um aspecto agora que a indústria está trabalhando, porque houveram, sim, cancelamentos de novos contratos, houveram, sim, necessidades de renegociar algumas condições, algumas situações, e readequar dentro de uma estratégia. Colocaram-se funcionários em férias, algumas indústrias no período para definir a sua estratégia anteciparam férias coletivas, enfim, foram várias medidas tomadas. E a sequência vai depender, evidentemente, da sequência de contratos para isso tudo acontecer. Então, a gente vê que, passada esta fase que a gente está chamando de crise, entrando no pós-crise, ou no day after, né, no nosso dia seguinte, assim como nós tivemos que entender como tudo isso estava começando, nós vamos ter que entender como vai ser essa sequência. E tem algumas questões que não são possíveis, que não são previsíveis, né? A questão da previsibilidade é um aspecto dessa crise que traz muitas incertezas, não só para o nosso setor, mas para a construção civil como um todo, e dependendo dos segmentos em que cada um atua, né? Nós entendemos que nós vamos ter que ter muita criatividade, muita cautela, mais uma vez vamos nos reinventar, né? Mas os meses pós-crise vai ser um mês de focar na retomada da produção. Nós tínhamos uma expectativa no início desse ano, até nós tivemos um evento bastante interessante com a presença da Concrete Show, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, a nossa economista Ana Maria Castelo, que acompanha o nosso setor. Nós tínhamos boas expectativas para este ano, né? Nós estávamos em franca retomada pós-crise, havíamos sobrevivido, a indústria tinha sobrevivido a tudo o que aconteceu, e numa boa expectativa. Nós vamos ter que retomar dali, porque o que nós fizemos nesse período foi procurar, à medida do possível, manter a indústria funcionando, não parar, mas impactos houveram, e agora nós vamos ter que traçar essa estratégia de retomada, aonde nós entendemos que a industrialização vai ter um papel importante, como sempre tem, como eu vinha explicando anteriormente, a questão dos movimentos sociais, e contando com aqueles segmentos que foram os segmentos que nosso setor tradicionalmente atua, e que não são setores que tiveram impactos tão fortes, não que eles não tiveram impactos, que sentiram menos os impactos. A gente sabe que tem a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, o agronegócio, o e-commerce, né? Esses dias eu estava conversando com um associado nosso que estava tendo que atender uma contratação emergencial de um novo centro de distribuição e logística. Aliás, né, passada essa crise, talvez nós todos vamos ter que entender o comportamento do mercado, porque eu creio que nós não vamos operar, independente de qual seja o negócio ou qual seja o setor, e isso nós também debatemos um pouco internamente, nós não vamos operar mais nos métodos tradicionais de operação. Sim. Muitas coisas que eram questionáveis,
por exemplo, o próprio e-commerce. O e-commerce estava em franco desenvolvimento, em franco crescimento, mas ele teve uma aceleração brutal nesse tempo. Nós fomos um pouco forçados a incorporar coisas que se queriam de forma mais devagar, né? Isso, nós vamos ter uma aceleração e uma modificação de comportamento do consumidor e do comportamento das empresas também. Porque, veja, ainda que forçados a uma série de medidas, se você avaliar a questão de recursos, que a gente estava falando, de utilização de recursos, e se nós verificarmos aí algumas matérias importantes que têm saído, o quanto tem reduzido a poluição, o quanto, na verdade, nós estamos emitindo muito menos CO2, né? Em vários aspectos, em vários setores. Então, tudo isso vai trazer informações, tudo isso vai trazer uma necessidade de repensar uma série de questões. A saúde, por exemplo, a questão de saúde pública vai ter que ter um redimensionamento importante. O esforço que está sendo feito porque precisávamos estar mais preparados, ou ninguém nunca imaginou uma situação como essa, né? Existem outras matérias que falam em que a cada 10 anos a gente pode enfrentar um ciclo dessa natureza, por exemplo. Então, isso tudo vai ter um impacto nas decisões e nas estratégias de uma maneira geral. Agora, o que eu vejo o nosso setor no pós-crise focando na retomada de produção. Com os seus recursos mais limitados, a gente vai passar por um período de recursos mais limitados, sim, e buscando recompor a continuidade da produção e focando, neste momento, estas questões de sobrevivência, efetivamente. Né? Sim. Então, só dentro disso, eu queria só reiterar que eu coloquei nos comentários do pessoal poder ver o endereço do site da BSIC, tá, que você tinha comentado, eles podem entrar. Sim. Dentro desses aspectos que você estava abordando, né? Só uma outra coisa que me veio, o pessoal que quiser fazer perguntas para a Iria, pode colocar aqui nos comentários, tá? Ao final, eu repasso a ela e a gente responde o que vocês tiverem de dúvidas, né? Mas retornando para minhas questões aqui, dentro do que você estava falando, né, Iria? A gente pensando nesse momento, já olhando para frente com esse otimismo de, né, deixar essa fase para trás, que conselhos, né, que você poderia dar aos profissionais do setor como um todo, né, que estão um pouco, de certa forma, pode ser que alguém esteja um pouco perdido, um pouco precisando repensar de como vai ser, né, esses desafios desse futuro próximo, como é o tema de nossa live hoje. Quais conselhos, na sua visão, podem ser aplicáveis nesse momento da retomada que você estava se referindo, né? Bem, primeiro, assim como no início de tudo isso, tanto você fala em o setor como um todo, pensando no setor e pensando nas categorias associativas da BSIC, né? Nós temos a indústria propriamente, que são nossos associados efetivos, os fornecedores, que são as indústrias que fornecem equipamentos, insumos, enfim, para a indústria, e temos os profissionais técnicos, né? Então, são fornecedores distintos, fornecedores de serviços, fornecedores de insumos, e então esse é o nosso público ali dentro da entidade, efetivamente, né?
É, no início de tudo isso, nós víamos e continuamos vendo que ao você passar por uma crise, ou você sair dessa crise, o que você precisa ter, que as empresas precisam ter, é cautela. Primeiro, parar para pensar, parar para planejar, parar para se estruturar face a uma situação ruim ou a uma situação boa. Nós já fizemos isso também quando vivenciamos em 2010 e de 2014 um aumento brutal de produção. Então, saber lidar com todas as situações, não só com a queda, com a crise, mas também quando você é pego com um aumento de produção muito grande. As duas situações você precisa ter cautela para lidar com elas, né? Então, o primeiro conselho nosso em qualquer situação é cautela. Por que a cautela? Porque vai aparecer muita coisa, como já tem aparecido. A questão é, você precisa saber se você vai produzir, mas você vai conseguir receber. Tem a questão da liquidez envolvida. Então, não é só você ter o mercado. Não é só você, ok, eu vou decidir, então, manter minha indústria funcionando para que eu possa poder operar com ela na saída da crise. Ok, desde que você consiga manter as outras áreas, porque não é só você comercializar a estrutura. Você precisa comercializar, você precisa ter o planejamento das 3 etapas, projeto, produção e montagem, você precisa receber também, né? Você precisa ter continuidade, você precisa ter outros contratos que te permitam essa continuidade. Então, é momento, sim, de você entender que há uma crise, mas que existe ainda parte de um mercado que é comprador. Como a gente estava falando, segmentos que ainda não foram impactados pela crise ou que foram menos impactados. Entender o comportamento do mercado, como o mercado vai reagir, lembrando que nós temos uma diversidade de segmentos muito grandes atendidos pela nossa indústria. E essa diversidade de segmentos seguramente vai ser uma oportunidade. Com relação a investimentos internacionais, os investimentos internacionais, eles virão, sim, como já estavam vindo, através, principalmente, das concessões, né? Através de todo esse programa, eu citei em algum momento na nossa live, o planejamento que está existindo do Ministério da Infraestrutura, né? Aqui a gente não tem tempo de entrar ou de detalhar essa questão, mas existe uma matéria importante que foi publicada no site da revista Exame, dá para você acompanhar com o ministro Tarcísio da Infraestrutura. O país vinha em um desenvolvimento importante nestas áreas, né? E há, sim, oportunidades de participação, né? Se nós observarmos, tinha um outro segmento, e a Abrainc, a Associação Brasileira das Incorporadoras, está fazendo um trabalho importante. As obras do mercado imobiliário, elas continuam acontecendo, né? Os edifícios, nós víamos, por exemplo, em São Paulo, né? E as previsões do Secov no início desse ano, eles fizeram um trabalho bem importante para que as obras não parassem, né? As obras do mercado imobiliário continuassem ativas, né? Nós sabemos, nós também, através de fachadas, principalmente, hoje, se você pega o empreendimento Parque das Cidades,
as estruturas pré-fabricadas de concreto em 3 torres, as vigas pré-fabricadas, protendidas, as lajes alveolares protendidas de concreto. Ele é um empreendimento hoje modelo das ferramentas da indústria 4.0, e nós estávamos também em franco crescimento e desenvolvimento de algumas soluções e inovações dentro do mercado imobiliário, né? Um crescimento vertical da nossa indústria. Então, tudo isso pode ser que tenha reduzido o prazo, algum investimento vai ter que ter um prazo mais dilatado agora para acontecer, mas tudo isso não vai parar, porque o que eu estou dizendo que não vai parar? O desenvolvimento da aplicação da industrialização. Sim. Assim como o BIM não vai parar. Então, nós temos oportunidades interessantes e importantes no desenvolvimento de produto, no atendimento de outros mercados, no atendimento de mercados que nós já vínhamos trabalhando essa questão, na verticalização, enfim. E temos aqueles segmentos que são os segmentos tradicionalmente atendidos pelo nosso setor e que muitos deles não foram tão impactados por esta crise. Então, essa diversidade precisa ser, ainda falando dos conselhos que você comentou, essa diversidade precisa ser explorada nesse momento.